Jason Statham, a alma de ferro do cinema moderno. O homem que transformou carga explosiva. Adrenalina e velocidade furiosa em mais do que simples filmes de ação, mas em lendas. Vindo das ruas úmidas e frias de Sherbrooke para as luzes deslumbrantes de Hollywood, construiu o seu império, não com privilégios, mas com suor, feridas e sobrevivência. De vendedor ambulante em Londres, um mergulhador que perdeu o sonho olímpico, a um guerreiro que teve de gravar o seu próprio nome no destino com as mãos marcadas. Cada murro, cada perseguição, cada explosão que alguma vez o viu realizar não era representação, mas sim a sua verdade forjada pela fome e pela dor. No entanto, por detrás do rugido dos motores e da ação de cortar a respiração, reside um silêncio perturbador. A história de um homem que quase perdeu a vida quando um caminhão de 3 toneladas caiu no Mar Negro, mas sobreviveu milagrosamente. Agora, aos 58 anos, carregando as marcas do tempo, os ferimentos e as memórias. Jason não é apenas uma estrela de cinema, mas a prova viva de que até o aço pode ser ferido e os guerreiros ainda podem sangrar. Se acredita que Jason Statham não é apenas um ator, mas um dos maiores gigantes do verdadeiro cinema de ação. Aprecie esta homenagem ao homem que transformou as dificuldades em lenda. Onde há fome, nenhum holofote brilha. Mas foi aí que a história de Jason Statham começou, na cidade de Sherbrooke, em Derbyshire, com as suas manchas de carvão, onde o vento assobiava pelas janelas rachadas e as noites pareciam intermináveis. Nascido a 26 de julho de 1967, entrou num mundo que exigia dureza antes da ternura. A sua mãe, Eileen, era uma bailarina que recebia aplausos que se dissipavam tão depressa como surgiam. O seu pai, Barry, fazia tudo o que um homem podia para garantir o sustento da família. Mineiro de madrugada, pintor, durante o dia vendedor ambulante e cantor de bar à noite. A sua casinha cheirava a fumo de carvão detergente e uma preocupação silenciosa. A única lâmpada por cima da cozinha piscava, enquanto os seus pais contavam moedas, prometendo que o dia seguinte iria render um pouco mais. Jason cresceu ao lado do seu irmão mais velho, Lee, aprendendo desde cedo que a infância era um luxo para outras famílias. Seguia o pai pelos mercados frios de Great Yarmouth, vendendo bijuteria e perfumes baratos a estranhos que raramente o olhavam nos olhos. Anos mais tarde, ria-se baixinho e dizia: "O meu pai ensinou-me a fazer o pino antes mesmo de eu aprender a andar." Parecia uma brincadeira, mas por detrás disso havia uma verdade. O equilíbrio era algo que tinha praticado durante toda a vida. Quando as aulas terminavam, a maioria dos rapazes corria atrás de bolas de futebol em campos enlameados. Jason perseguia o movimento pontapés de karaté em becos escuros, mergulhos improvisados em qualquer piscina que o deixasse entrar. Aos 12 anos, começou a treinar a sério no Centro Nacional de Desportos do Crystal Palace em Londres. Nesta época, todo o mergulhador sério já tinha 10 anos de prática. É preciso começar a mergulhar aos 5 anos, admitiria mais tarde com um sorriso torto. Eu comecei aos 12. Tarde demais, mas não perdido. Permaneceu na água muito depois de os outros terem partido, subindo e descendo na plataforma vezes sem conta, enquanto o zelador apagava as luzes. A piscina arrefeceu, e o eco dos seus mergulhos tornou-se o seu único aplauso. As suas mãos estavam em carne viva, os seus músculos gritavam de dor, mas ele continuava a mexer-se. O silêncio tornou-se o seu professor, a disciplina o seu único amigo. Inverno após inverno, treinava. As estações do ano confundiam-se, o seu mundo resumia-se a poucos metros de ar e água. Em 1990, representou finalmente a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth, saltando da plataforma de 10 metros à frente do mundo. Por um breve instante, pareceu que o miúdo de Sherbrooke poderia chegar até aos Jogos Olímpicos. Mas o destino hesitou. Em 1992, perdeu o lugar na equipe olímpica britânica por apenas uma posição. Um instante entre quase e nunca. 10 anos de sacrifício dissiparam-se sob a superfície calma. Ele não chorou. Simplesmente observou a água a acalmar,
como se apagasse cada ondulação do seu sonho. A água não lhe devolveu nada além de silêncio. Esse silêncio seguiu-se-lhe. Alojou-se profundamente no seu interior, endurecendo-se em paciência moldando o homem que viria a ser. Percebeu que o esforço nem sempre é recompensado, mas a perseverança regressa sempre como resiliência. O seu pai nunca lhe disse como ser forte. Mostrou-lhe isso ao nunca desistir quando a vida não lhe dava nada. Jason compreendeu então que a força não nasce na vitória. Ela é herdada da luta. Saiu da piscina, mas as lições permaneceram. O miúdo, que antes mergulhava em águas geladas, mergulhava agora, de cabeça na sua própria vida. Cada acrobacia, cada murro, cada queda que Hollywood um dia filmaria, carregava o fantasma daquele miúdo que se recusava a desistir quando ninguém estava a ver. Ele não ganhou medalhas. Conquistou algo mais raro à força, para se reerguer repetidamente do fundo do poço. E embora o mundo viesse um dia a aclamar o seu nome, sob os mais brilhantes holofotes algures por detrás do seu olhar firme, ainda persiste aquela poça gélida, em Shirebrook, o fantasma silencioso de um rapaz que aprendeu a reerguer-se. É de partir o coração, como a vida às vezes não nos destrói de uma vez. Acontece aos poucos um sonho perdido de cada vez. Estávamos em 1992. Jason Statham tinha se afastado da piscina, que um dia refletiu os seus sonhos, e entrado numa cidade que não se importava com quem ele era ou com o que tinha perdido. Londres era cinzenta, úmida e implacável. Um lugar que engolia os fracos e testava os obstinados. A mesma disciplina que o guiara no trampolim guiava-o agora pela tempestade da sobrevivência. Mas desta vez não houve treinadores, nem medalhas, nem aplausos. Apenas fome e vento frio e o som de passos que nunca paravam para um homem que tentava vender-lhes uma garrafa de esperança de 5 libras. Dormia onde a noite o permitia, em apartamentos apertados, com estranhos em quartos cujas janelas não fechavam, onde o radiador já não funcionava há muito tempo. Por vezes acordava e via a sua respiração a embaciar o ar, envolvia-se mais firmemente num casaco em segunda mão e sussurrava: só mais um dia. As refeições eram uma reflexão tardia. Uma lata de feijão, uma sanduíche amanhecido, uma chávena de chá, que era mais açúcar do que picante. A chuva sabia a metal e o vento cortava as costuras do seu casaco. Aprendera a cair e agora estava a aprender a levantar-se sem que ninguém desse por isso. Entre 1993 e 1996, Jason viveu um dia de cada vez. Vendia tudo o que podia. Perfumes baratos, relógios bugigangas e por vezes a ilusão de dias melhores. A sua voz ficou rouca de tanto gritar a estranhos que nunca se viravam. Não me orgulhava disso. Admitiria mais tarde, mas nunca menti a mim próprio. Vendi o que tinha, porque me recusei a roubar o que não me pertencia. Houve noites em que um cliente lhe atirou as mercadorias de volta, praguejando, que cheiravam a mentiras. Jason limitou-se a acenar com a cabeça. Funcionava, mas era a única coisa que o mantinha vivo. À noite, quando as ruas estavam silenciosas, treinava no escuro, flexões ao lado da cama, murros no ar, em frente ao espelho, lutando contra os fantasmas do fracasso que rondavam em silêncio. Não tinha dinheiro nenhum, plano, nenhuma ideia de que a vida estava a moldar silenciosamente no homem a quem o mundo um dia chamaria lenda. Aprende-se ele lembrar-se-ia anos mais tarde que a dignidade não é o que se tem, é o que se recusa a perder. Então, do nada, surgiu a primeira faísca de luz. Enquanto treinava no Crystal Palace Sports Center, foi descoberto pela Sports Promotions, uma agência londrina que procurava atletas com garra genuína. Gostaram do seu rosto não bonito no sentido tradicional, mas real esculpido pela luta. Em breve, estava a modelar para a Tommy Hilfiger, Levi's Griffin, e mais tarde para a French Connection, cuja campanha procurava homens com aspecto
de quem já viveu verdadeiramente. Era pago em libras, mas o que ganhou foi a crença de que talvez, depois de tudo isto, ainda pudesse ser importante. Mas a fama não chegou. As luzes do estúdio fotográfico eram fortes, mas os cheques eram pequenos. Entre uma sessão e outra, Jason encontrava-se de volta às mesmas ruas tentando vender pequenos sonhos em frascos brilhantes. Mais tarde, ele ria-se disso. Eu era um malandro, dizia ele, com aquele sorriso torto que o mundo inteiro viria a conhecer. Era o que me mantinha vivo. Mas por detrás do humor, havia uma verdade que só ele compreendia. A cidade, que o ignorou, também o moldou. Depois, chegou o dia em que o destino bateu à porta, literalmente. Guy Ritchie, um jovem realizador que preparava o seu primeiro filme, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, procurava alguém que pudesse interpretar um malandro de rua. Quando conheceu Jason, através de um contacto do mundo da moda, não viu um ator. Ele viu a verdade. O Jason não fez teste. Contava histórias da mesma forma que vendia relógios de forma direta, sem rodeios cru. Falava de cantos de Londres, de negócios que tinham corrido mal, de noites com cheiro a chuva e arrependimento. Ritchie ouvia em silêncio, a estudá-lo como se estivesse a assistir a uma cena. Depois, a meio da frase, inclinou-se para a frente e disse baixinho: Tu és o cara. Não precisas de fingir. Já viveste isso. Aquela fala mudaria tudo. O papel pagava apenas $5.000, mas valia mais do que o ouro. Pela primeira vez, as cicatrizes de Jason, o seu silêncio, a sua energia bruta, tudo aquilo que o mundo antes ignorava, tornaram-se a sua maior moeda de troca. A sua vida completou um ciclo. A rua, que antes o humilhava, escrevia agora o seu guião. Não acendeu, porque o mundo lhe deu uma oportunidade. Reergueu-se, porque se recusou a deixar que isso o destruísse. Cada rejeição, cada noite fria, cada quarto barato, prepararam-no para isso. A mesma chuva, que antes o congelava, brilhava agora sob as luzes das câmaras. As ruas, que nunca pararam para ele, exibiam agora o seu nome em letreiros luminosos. Da fome às manchetes das calçadas frias aos ecrãs de cinema, Jason Statham tornou-se a prova viva de que a dor, quando suportada com dignidade, pode transformar-se em poder. E a própria sobrevivência pode tornar-se arte. E mesmo agora, décadas depois, quando a fama substituiu a fome e o silêncio se transformou em aplausos, há noites em que ainda caminha sozinho como se Londres nunca o tivesse deixado. É de partir o coração, como o destino só recompensa depois de testar. Mas o destino já lhe abrira as portas e por detrás delas aguardava-o um mundo que tanto o coroaria como o esmagaria. Em 1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels explodiu nos ecrãs e a vida de Jason Statham, então, com 31 anos, nunca mais foi a mesma. Não fez teste, simplesmente falou. Inteligente, engraçado, sem peneiras. Guy Ritchie não viu um ator, mas sim um homem que tinha vivido o que estava prestes a interpretar. O mundo também viu. A sua garra era real. O seu silêncio falava mais alto do que qualquer diálogo, e Hollywood acabara de conhecer um novo tipo de herói. Um tipo que não fingia. Ser duro era mesmo duro. 2 anos depois veio o Snatch, Porcos e Diamantes. Interpretando Turkish ao lado de Brad Pitt, Jason deixou de ser um malandro desconhecido. Era o coração pulsante do cinema de ação britânico. O filme arrecadou mais de $80 milhões e, de repente, o miúdo de Sherbrooke estava em passadeiras vermelhas ao lado das mesmas caras que costumava ver nas cassetes VHS. No entanto, por detrás daquele smoking impecável, estava o mesmo homem que um dia contou moedas para comprar feijão. A seguir, veio Carga Explosiva, em 2002. O filme que transformou Jason Statham numa estrela internacional. Treinou durante meses, dominando o Wing Chun, o kickboxing e o Krav Maga. Cada pontapé, cada golpe, cada explosão, tudo real. Ele recusou um duplo. Se me magoar, disse, pelo menos será honesto. E ele magoou-se mesmo. Ligamentos rompidos, costelas feridas um ombro, que ainda hoje estala. Havia manhãs em que as mãos tremiam só de atar as botas e noites
em que sacos de gelo substituíam as almofadas. Ria-se disso, mas cada cicatriz contava a verdade. Os hematomas não mentem. Em 2005, desafiou-se ainda mais com Crank, um filme que parecia uma overdose de adrenalina no ecrã. A adrenalina tornou-se o seu oxigênio, escreveu um crítico, mas até o oxigênio pode sufocar. O sucesso significava nunca abrandar o ritmo. Entre 2002 e 2010, filmava quase 2 filmes por ano. Viajar entre continentes, viver de malas, na mão lutar, diante das câmaras, durante o dia, treinar à noite. Acordas, ferido e vais dormir destruído. Admitiu certa vez. Mas faz tudo de novo, no dia seguinte, porque é assim que é. No entanto, nem toda a luta terminou em vitória. Em 2005, Revolver. O seu reencontro com Guy Ritchie foi um fracasso desastroso. Orçamento de 27 milhões de dólares, retorno de 7 milhões. Os críticos consideraram o filme pretensioso e sem sentido. A amizade que impulsionou a sua carreira quase se desmoronou sob o peso deste fracasso. Depois a guerra em 2007 também falhou. E em 2015, Wild Card mal ultrapassou os 6 milhões de dólares, com um orçamento de 30 milhões. Hollywood, a mesma máquina que um dia o elogiou, começou a sussurrar uma palavra cruel substituível. Ainda assim, Jason nunca desistiu. Lutou para voltar com The Bank Job, em 2008, um filme de assalto realista e inteligente que lembrou a todos que ele não era apenas força bruta, mas também foco. O filme arrecadou 66 milhões de dólares e restaurou o seu lugar entre a elite. Depois veio Os Mercenários em 2010, ao lado de Stallone, Jet Li e Dolph Lundgren Jason. Será que o miúdo já não admirava lendas? Ele era uma delas. Os anos que se seguiram foram ao mesmo tempo gloriosos e exaustivos. Velocidade furiosa. Sete transformou-o num fenômeno global, arrecadando mais de 1,5 mil milhões de dólares nas bilheteiras. Tornou-se o vilão que os fãs não conseguiam odiar. O homem cujo olhar era capaz de sustentar um filme. Depois veio o Mega Tubarão em 2018, um sucesso estrondoso, que arrecadou 527 milhões de dólares em todo o mundo. Aos 51 anos, tinha oficialmente conquistado todos os cantos do mundo dos filmes de ação. Das ruas de Londres aos oceanos de Hollywood. Mas por detrás dos aplausos, das luzes e do barulho, havia uma guerra mais silenciosa. Hollywood adorava os seus punhos, mas não os seus sentimentos. Se fizer uma coisa muito bem, disse ele uma vez, não o deixam fazer mais nada. Quando questionado sobre a possibilidade de entrar para o universo Marvel, Jason ironizou uma vez. Podia colocar a minha avó numa capa, e ela daria conta do recado. A declaração tornou-se notícia. Mas por detrás do humor havia uma verdade. Ele queria realidade, não ecrãs verdes. As ofertas para papéis mais profundos e dramáticos foram desaparecendo. Tinha construído um império de explosões, mas por dentro ainda havia um homem que queria respirar. As horas eram longas, a pressão implacável. Mesmo quando o mundo o coroou, nunca deixou de exigir mais. Quanto mais altos os aplausos, mais silenciosas se tornavam as suas noites. O sucesso preenchera todos os quartos, mas esvaziara todos os silêncios. Havia noites em que caminhava sozinho, depois das filmagens. A cidade, adormecida, o seu corpo dorido. A sua mente a repassar as façanhas que quase o mataram. O mundo testemunhou a invencibilidade. Ele sentia-se exausto. Já tinha enfrentado a morte uma vez. Humilhação nas bilheteiras, a crueldade da fama. E mesmo assim, continuou em frente. Porque é isso que os sobreviventes fazem. Não param quando estão cansados. Param quando terminam. Por esta altura, Jason Statham já era mais do que um ator. Ele era um símbolo. O último dos verdadeiros heróis de ação. Como lhe chamou uma vez Sylvester Stallone. Cada murro, cada cicatriz, cada osso partido tornaram-se parte de um legado escrito não no conforto, mas na coragem. Lutou contra a dor, a fama e até a morte.
e de alguma forma ainda estava de pé. Mas as batalhas mais difíceis nunca foram aquelas captadas pelas câmeras. Foram as silenciosas. Em quartos de hotel, em camas de recobro, nos espaços entre os aplausos e a solidão, por detrás do rugido das explosões e do trovão da glória das bilheteiras. Jason Statham estava a reaprender a arte silenciosa da sobrevivência, e no silêncio que se seguiu, depressa, enfrentaria batalhas que nenhum guião jamais previra. A sua carreira foi uma tempestade de triunfos e provações, e o seu coração, ao que parece, aprendeu a resistir a tudo isto. Muito antes das passadeiras vermelhas e das bilheteiras bilionárias, já existia Ella Kelly. Ela já era famosa nessa altura. O tipo de beleza que fazia com que as câmaras a seguissem e as multidões parassem. Ele ainda estava a batalhar a subir na vida. Um sonhador esperto das ruas de Sherbrooke, tentando encontrar o seu lugar num mundo que ainda não lhe tinha aberto as portas. Juntos eram como relâmpago e calma, fogo e aço. A modelo em ascensão e a menina dos olhos da TV, que durante uns tempos acreditaram que seria para sempre. Naqueles primeiros anos, a vida era simples. Noites londrinas, jantares baratos, risos a ecoar por pequenos apartamentos com cheiro a tinta e comida para levar. Ela provocava-o por causa da sua teimosia nos treinos. Sorria e prometia: um dia recompensarei a sua paciência. E durante um tempo conseguiu. Quando Jogos Batotas e Dois Canos Fumegantes chegou aos cinemas, o mundo reparou em Jason Statham, mas ela já o tinha visto muito antes dos holofotes. A fama chegou rápida e voraz. Enquanto Jason passava longos dias no set de filmagens, o mundo de Kelly já girava sob as luzes da televisão e as capas de revistas de luxo. Duas carreiras ascendendo em direções opostas, uma rumo à garra e ao perigo, a outra ao glamour e à facilidade. Tentaram resistir, proteger o pequeno mundo que tinham construído antes da chegada do barulho. Mas o sucesso tem uma forma cruel de mudar a atmosfera entre as pessoas. Começou a viajar mais. Começou a ser fotografada sozinha. As chamadas não eram atendidas. Os sorrisos tornaram-se educados. O silêncio entre eles tornou-se mais pesado do que as palavras. E depois vieram as manchetes. Não sobre o próximo filme de Jason, mas sobre o seu próximo namorado, Billy Zane. Outro ator, outro mundo, outra mão para segurar. A notícia não só chegou como devastou. Jason não gritou, não culpou ninguém, não lutou por compaixão. Ele simplesmente calou-se. A dor de ser substituído, enquanto ainda se era leal, diria mais tarde. Não com raiva, mas com reflexão. Afogou a mágoa da única forma que conhecia, através do movimento. Treinando mais intensamente. Trabalhando durante mais tempo. Deixando que os hematomas das acrobacias cobrissem o que as palavras não conseguiam curar. Os amigos disseram que o viam menos. Evitava entrevistas sobre o amor, substituindo cada emoção pela disciplina. Sorria no ecrã, lutava contra vilões e conduzia carros no meio do fogo. Mas, por dentro, conduzia no meio dos destroços do seu primeiro amor. Havia noites, confessou ele certa vez a um amigo próximo, em que o silêncio parecia mais ensurdecedor do que explosões. Anos mais tarde, quando questionado sobre essa época, não falou mal dela. Apenas disse: éramos jovens. A vida passa mais depressa do que as pessoas. Não havia amargura na sua voz. Apenas uma espécie de gratidão distante. Aquele tipo de dor que surge quando o sofrimento se transforma, finalmente, em recordação. Para Jason Kelly, não era apenas um capítulo. Ela era a prova de que até os corações mais duros se podem partir suavemente. Ela amou-o quando ele não tinha nada e abandonou-o quando ele tinha tudo. E talvez seja essa a cruel simetria do destino. Alguns amores não terminam em raiva, simplesmente se desvanecem em silêncio. Ao perdê-la, aprendeu que a lealdade nem sempre é eterna e que até os guerreiros sangram, não por feridas, mas por memórias que se recusam a cicatrizar.
É desolador como, mesmo no sucesso, o lugar mais solitário pode ser o centro das atenções. Em 2005, Jason Statham tinha 38 anos. Um homem, finalmente, a viver o sonho que um dia perseguiu pelas ruas de Londres. O teletransportador e o excêntrico transformaram-no na mais recente estrela de ação de Hollywood, e os aplausos seguiam-no para onde quer que fosse. Mas os aplausos dissipam-se mais depressa do que o som. Atrás das portas do hotel, depois das passadeiras vermelhas e dos atrasos nos voos, dava por si a olhar frequentemente, a olhar para paredes que não se lembravam do seu nome. Um ano após o fim da sua longa relação com Kelly Brook, conheceu Sophie Monk, a radiante cantora pop australiana que entrou na sua vida como uma faísca no meio de uma tempestade. Tinha 26 anos, era selvagem e divertida, e completamente destemida perante a intensidade dele. Ela ria alto, vivia sem limites, e tinha uma luz capaz de dissipar o silêncio dele. Juntos, eram riso e perigo, caos e calma. Ela provocava-o pelo seu treinamento incansável. Está sempre a lutar contra alguma coisa, mesmo quando as câmaras estão desligadas. Ele sorria e respondia: "É assim que me mantenho preparado." Em tardes preguiçosas de domingo, ela atirava-lhe pipocas enquanto viam filmes antigos. E durante algum tempo, não foi Jason Statham a estrela, apenas um homem a aprender a respirar ao lado de alguém que fazia o mundo voltar a sentir-se humano. Mas a fama é uma tempestade que nunca dorme. Enquanto Jason filmava em vários continentes, Marrocos, França, Los Angeles, a carreira de Sophie florescia na Austrália e em Hollywood. Tentaram ultrapassar a distância, mas até o amor tem fronteiras. As chamadas telefônicas tornaram-se mais curtas, os silêncios mais pesados. No final de 2006, um ano e meio, após o início da relação à distância, falou finalmente mais alto do que as palavras. Certa noite, ela ligou entre voos. Atendeu, mas nenhum dos dois disse nada. O silêncio dizia tudo. De manhã, ela tinha ido embora. Sem luta, sem despedida, apenas o desabar silencioso de algo que antes parecia intocável. Jason não a culpava. Nunca falou sobre isso publicamente. Algumas pessoas não foram feitas para ficar, disse a um amigo, mas lembram-nos o que é o calor humano. E talvez fosse isso que ela representava. Uma fogueira feita para o aquecer, não para durar. Anos mais tarde, Sophie diria ao Sydney Morning Herald que ele era o homem mais difícil de amar. Não porque não se importasse, mas porque carregava o mundo em silêncio. Não havia amargura, nem arrependimento, apenas a verdade, dita suavemente por duas pessoas que um dia tentaram, sem sucesso, domar a tempestade. Em 2007, um ano após a partida de Sophie, Jason conheceu Alex Zossman, um modelo e designer de interiores que vivia em Londres. Tinha 39 anos na altura, estava no auge da fama, mas estranhamente cansado dela. Depois de anos em aeroportos e sets de filmagem, Alex representava algo novo, calmo, rotineiro. O tipo de paz que não conhecia desde os tempos de mergulho. Ela não era a fama nem o fogo, recordou um amigo, ela era a quietude. Com ela, Jason encontrou o que pensava ter perdido. Manhãs com cheiro a café, em vez de adrenalina, risos que não ecoavam pelos quartos de hotel. Adormecia, à espera dele depois de longas filmagens com a TV ligada suavemente. Chegava tarde, a casa beijava-lhe a testa e sussurrava: "Tu fazes este mundo parecer mais calmo." Mas o mundo a que pertencia nunca ficava parado por muito tempo. Entre 2008 e 2009, a sua carga de trabalho tornou-se brutal: o assalto ao banco, a corrida mortal, Transporter 3. Esteve em Bangkok, depois em Paris, depois em Los Angeles, ausente durante meses a fio. Alex tentava manter-se firme, viver à sombra do homem que o mundo exigia. Mas o amor não sobrevive à constante ausência. Ele precisa de presença. E a presença era a única coisa que Jason não tinha mais para oferecer. A distância não o separou, o tempo sim. Em 2010, depois de quase 3 anos juntos, separaram-se discretamente.
Sem escândalo, sem drama. Apenas duas pessoas a acenar de comboios diferentes, sabendo que nenhuma delas conseguiria saltar. Nesses anos, refletiu Jason em tempos todos. Queriam o ator, ninguém via o homem. Aquela frase carregava tudo. A dor do reconhecimento, o peso da solidão, o cansaço silencioso de ser desejado, mas nunca conhecido. Algumas noites depois, de longas filmagens, apagava as luzes do hotel e ouvia a sua própria respiração. O único som que o fazia lembrar que ainda estava ali. Nos espelhos, já não via o homem duro que o público adorava. Viu alguém devastado pelo movimento, um homem que dominara a arte da sobrevivência, mas que se esquecera da quietude. E, no entanto, perseverou. Porque é isso que Jason Statham faz, persevera. Tinha lutado contra a pobreza, a rejeição e o peso do fracasso. Agora, travava a guerra mais suave e solitária do sucesso. Nunca falou mal da Sophie ou do Alex. Quando questionado sobre eles, anos mais tarde, limitou-se a sorrir levemente e disse: ambos foram bons para mim, talvez até demasiado bons para a vida que levava. Sem ressentimentos, sem defesas, apenas compreensão. Para Sophie, ele era o fogo que não conseguia conter. Para Alex, o silêncio que ela não conseguia suportar. E para Jason, eram a prova de que o amor e a fama não falam a mesma linguagem. Algumas fogueiras servem para aquecer, não para durar. Até a paz se desvanece quando não há mais ninguém com quem a partilhar. E Algres, entre o fogo e o silêncio, aprendeu que a força não é a ausência de dor, mas a graça de continuar a seguir em frente apesar dela. É estranho. A calmaria depois de uma vida inteira de tempestades pode parecer um sonho que não se atreve a tocar. Em 2010, aos 43 anos, Jason Statham conheceu Rosie Huntington Whiteley, uma modelo de 23 anos cuja graça, discreta, desarmou todas as barreiras que tinha construído ao longo de anos. Tinha vivido traição, distanciamento e uma solidão que o sucesso nunca curou. Entrou na sua vida, suavemente, não deslumbrada pela fama, mas atraída pelo silêncio que se escondia por detrás da sua força. Não falas muito, provocou ela certa noite, enquanto bebiam vinho. Sorriu meio divertido, meio cauteloso. Já falei demais no meio dos hematomas. A partir desse momento, a perseguição terminou. O que começou como risos durante um café, transformou-se num amor, que cresceu como o amanhecer lento, constante e certo. Os primeiros dias foram feitos de pequenas coisas, passeios noturnos por Notting Hill, idas ao supermercado, disfarçadas, a cabeça dela encostada ao ombro dele, enquanto a chuva londrina batia nas janelas. Cozinhavam juntos, na minúscula cozinha do apartamento dele. Massa, risos, música, aquele tipo de alegria que não precisa de testemunhas. Pela primeira vez em anos, Jason não estava a fingir. Com Rosie, conseguia respirar. Ela trazia calor a divisões que há muito se tinham esquecido da luz. Oferecia segurança num mundo que nunca parava de tirar. Fazes o silêncio parecer vivo, disse-lhe certa vez. E ela sorriu, porque sabia que ele falava a sério. Em 2016, 6 anos depois, o amor tinha resistido à distância, aos mexericos e à incessante engrenagem da fama. Aos 49 e 29 anos, estavam à beira da eternidade noivos, sob o suave brilho do pôr do sol em Malibu. Não usava diamantes vistosos, apenas um anel que sussurrava: construímos, isto aos poucos, vamos cuidar bem dele. Um ano depois nasceu o filho de ambos, Jack Oscar. Por um instante, Jason pensou que o mundo tinha finalmente parado. Embalava o bebê nos seus braços, maravilhado com os dedinhos que se agarravam aos seus. O homem mais duro de Hollywood, desfeito por algo tão pequeno. Certa noite, enquanto observava Rosie a embalar Jack para dormir, disse: "Esta é a única luta que nunca quero ganhar." Mas a paz teve o seu preço. A fama não tem piedade dos pais. Enquanto a ressurreição da oficina de automóveis e o destino dos furiosos exigiam viagens intermináveis,
Rosie ficou em casa conciliando a maternidade com a sua própria carreira. Perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras velas do aniversário. Viu apagar as velas através de uma tela, admitiu uma vez, e doeu mais do que qualquer queda. Rosie nunca o repreendia. Deixava bilhetes escritos à mão na sua mala. Volte logo para casa. Nós amamos-te. E mantemos as luzes acesas à espera durante os jantares que arrefeciam. Houve noites em que ficou sozinho, num quarto de hotel, a ver fotografias, a sussurrar para si mesmo. Vais conseguir da próxima vez. Mas a próxima vez chegava sempre tarde demais. Em 2022, nasceu a sua filha, Isabella James. Um segundo batimento cardíaco, uma segunda oportunidade. Ao abraçá-la, sentiu uma clareza serena. Nenhum papel, nenhuma estreia, nenhum salário poderia alguma vez superar o significado de casa. Agora, em 2025, Jason Statham tem 58 anos, é pai de 2 filhos, um homem finalmente em paz, tanto com o movimento como com a quietude. Ele e Rosie vivem sobretudo em Londres, longe do burburinho de Hollywood. As suas manhãs cheiram a panquecas e a lápis de cera. As suas noites vibram com risos em vez de manchetes. Já não publica, não persegue mais, ele protege. A privacidade é a nossa paz, disse a Esquire, mas até a paz carrega os seus fantasmas. Após anos de instabilidade, ainda teme perder aquilo que ama. Algumas noites, quando regressa de uma rodagem muito depois da meia-noite, fica parado em silêncio à porta a observar a sua família a dormir. A luz da varanda brilha a promessa silenciosa de Rosie de que o lar a esperará sempre. Senta-se ao lado dela, pega-lhe na mão, e naquela quietude, o homem que antes vivia a alta velocidade aprende a abrandar. Finalmente, encontrou a paz, mas até a paz veio com o medo de a perder. E talvez seja por isso que a protege com tanta ferocidade. Porque depois de uma vida inteira de tempestades, Jason Statham sabe que o amor não é barulhento, a fama não dura para sempre, e a família não é o que se mostra ao mundo, mas sim o que se protege dele. É desolador. Como a paz nunca dura muito tempo, numa vida construída em torno do perigo. Para Jason Statham, mesmo depois de encontrar o amor, a fama e a família, o destino ainda encontrava formas de o lembrar do quão frágil tudo podia ser. Passou décadas a dominar o controlo, o seu corpo, o seu medo, a sua precisão. Mas nenhum treino o prepara para o som de uma vida a terminar ao seu lado. Aconteceu em 2011, durante as filmagens de Os Mercenários 2, na Bulgária. O dia começou como qualquer outro céu. Azul câmeras, ligadas risos a ecoar entre as tomadas. Jason estava caracterizado ensaiando uma cena de perseguição perto de um lago. Ao seu lado estava Kun Liu, com apenas 26 anos, cheio de energia, um duplo chinês em ascensão que idolatrava Jason. Ele disse-lhe nessa manhã: "Um dia estarei onde tu estás." Jason sorriu e respondeu: "Continua com fome, amigo. Nunca deixe que essa chama se apague." Momentos depois, essa chama transformou-se em tragédia. Uma explosão simulada ocorreu segundos antes do previsto. O som rasgou as montanhas, não como um trovão, mas como o próprio tempo a abrir-se. Jason viu o clarão, a onda de fumo, as pessoas a correr e depois o silêncio que se segue a todo o desastre. Não era o silêncio cinematográfico. Foi real, cru, impiedoso. Correu em direção aos destroços, gritando por Kun, mas tudo o que encontrou foi o caos. Luzes estilhaçadas, fumo a subir e o ar denso de incredulidade. Quando tudo terminou, a tripulação permaneceu imóvel, com os rostos pálidos e o olhar perdido. Jason não disse nada, apenas encarou a água escura, onde momentos antes se ouvira movimento e risos. Mais tarde nessa noite, sozinho no seu trailer, ficou sentado durante horas repassando a cena na sua mente. O momento, os passos, o som. "Achas que és invencível?" disse a um amigo,
semanas depois. Até veres alguém morrer a fazer o que amas. A partir desse dia, algo nele mudou. Treinou mais intensamente, porém em silêncio. Sorria para as câmaras, mas os seus olhos carregavam o peso do que tinha visto. Os repórteres perguntaram sobre o acidente, sobre o lançamento do filme. Respondeu apenas com uma frase: perdemos um de nós. Para quem via de fora, era apenas uma manchete infeliz. Mas, para ele, era uma fratura. Invisível, permanente. Nunca pronunciou o nome de Kun Liu em palco. Não porque se tivesse esquecido, mas porque não queria que se perdesse no meio dos aplausos. Em todas as filmagens desde então, antes de as câmeras começarem a gravar, fecha os olhos por um breve instante. Ninguém percebe. Mas neste silêncio, sussurra algo que só ele consegue ouvir. Nesse dia, deixou de chamar aquilo de acrobacias. Passou a chamar-lhe riscos pagos com sangue. E embora tenha continuado saltando, lutando, sobrevivendo, uma parte dele permaneceu ali à beira do lago, na Bulgária, com um jovem que um dia disse: estarei onde tu estiveres, e nunca tive oportunidade. É de partir o coração, como o destino espera, até começar a sentir-se seguro. E depois leva a pessoa que te fez acreditar novamente na bondade. 2 anos após a tragédia no set de Os Mercenários, 2 no final de 2013, Jason Statham encontrava finalmente a paz. Velocidade Furiosa 7 estava em produção, e pela primeira vez sentia-se parte de algo maior, uma família. Não apenas um franchising. E no centro desta família estava Paul Walker, apenas 40 anos, puro calor e luz. Um homem capaz de entrar numa sala e fazer com que até os mais cínicos voltem a acreditar na bondade. Conheceram-se não como celebridades, mas como 2 homens que trilham o mesmo caminho. Ambos definidos pela ação. Ambos escondendo almas tranquilas por detrás de aparências duras. Jason era o novato. O forasteiro a entrar numa irmandade com anos de risos e história. Mas Paul quebrou essa distância em segundos. Agora és um de nós, pá, dissera passando o braço à volta dele após a primeira leitura do guião. Não era uma apresentação formal. Foi como voltar a casa. No set de filmagens, Paul trazia-lhe café entre as gravações e provocava-o dizendo que era demasiado sério, e enviava-lhe vídeos de gafes de carros de madrugada, só para o fazer rir. O gajo não tinha ego nenhum. Jason recordou mais tarde, ele fazia-te sentir parte daquele grupo, mesmo quando não se sentia. Fora das câmaras, ficavam sentados sob as luzes do platô muito tempo depois do fim das gravações. Conversavam sobre carros-famílias e sobre o que realmente importava quando a fama se dissipava. Paul falava frequentemente sobre a sua instituição de solidariedade que operava em todo o mundo e sobre o seu sonho de um dia levar a sua filha Meadow em missões de resgate. Faz o que ama, mas vive para aquilo que dá, ele disse uma vez, olhando fixamente para a noite. Jason nunca se esqueceu desta frase. Chegou então o dia 30 de novembro de 2013, um sábado tranquilo em Santa Clarita. Jason estava a ensaiar quando a notícia chegou. Paul Walker morreu num acidente de viação. O silêncio tomou conta da sala. As gargalhadas. A conversa animada. O zumbido das luzes. Tudo desapareceu. Não podia ser o Paul, ele sussurrou. Conduzia como se respirasse. Mas os relatórios confirmaram tudo. Um Porsche Carrera GT. 145 km por hora. Uma fração de segundo. Uma colisão contra um poste de iluminação. E uma árvore. Paul não estava ao volante. O seu amigo Roger Rodas estava, mas nenhum dos dois conseguiu sair. Tinham acabado de sair de um evento de beneficência para as vítimas do tufão nas Filipinas. Morreu a fazer exatamente aquilo em que acreditava, ajudar os outros. Jason chegou discretamente ao memorial alguns dias depois. Havia flores por todo o lado, milhares de fãs alinhados na rua. Fotos de Paul a sorrir,
Aquele mesmo sorriso fácil que Jason via todas as manhãs no set de filmagens. Não falou com a imprensa. Ficou atrás da multidão, cabeça baixa, lágrimas a rolarem livremente pelo homem que um dia o fizera rir nos dias mais negros das filmagens. Quando Paul morreu, disse mais tarde, o mundo perdeu uma estrela. Mas para nós, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos nossos pés. As filmagens de Velocidade Furiosa 7. Depois disso, parecia que estávamos a perseguir um fantasma. Cada rugido de motor ecoava com a sensação de ausência. Cada sorriso no guião parecia pesado. Não se segue em frente sem um homem como o Paul, disse Jason. Simplesmente carrega a luz dele para onde quer que vá. Por vezes, quando as câmeras começam a gravar e Jason entra em mais uma perseguição de carros, ainda ouve aquela voz familiar, quente, firme e fraterno, sussurrando só mais uma volta. E por uma fração de segundo, realiza não pelo filme, não pela fama, mas por si próprio. Depois desses anos, algo mudou em Jason. O homem que antes se ria do perigo passou a vê-lo de forma diferente. Cada explosão, cada acidente de viação, cada queda já não eram apenas momentos de filme. Eram lembretes de quem não voltou. As pessoas veem a ação de a Men's Health, mas o que vejo é preparação, medo e fé. Cada vez que ligamos a câmera, confiamos que a vida nos dará mais uma oportunidade. Desde então, exigiu cenários de filmagem mais seguros, treinou pessoalmente com equipas de duplos e insistiu em honrar aqueles que arriscam as suas vidas ao seu lado. O seu respeito pela arte tornou-se sagrado não por causa da fama, mas por causa da perda. Em particular, ele ainda carrega a culpa. Por vezes, acorda de sonhos, onde a explosão nunca cessa, onde os rostos se confundem no fumo. Levanta-se, verifica como estão os seus filhos, observa-os respirar e sussurra um agradecimento silencioso a qualquer destino que o tenha poupado. Enfrentou inúmeras lutas no ecrã, mas nenhuma tão duradoura como a interna, a batalha entre a sobrevivência e a tristeza. Aprendeu que a grandeza tem um preço que nenhum prêmio pode pagar. As acrobacias tornaram-no famoso, mas o silêncio que se seguiu humanizou-o. Toda a explosão termina em silêncio, disse ele uma vez. E nesse silêncio, lembra-se de quem não voltou. Não há nada mais doloroso do que quando o próprio corpo se torna um campo de batalha. Para Jason Statham, este campo de batalha já durava há décadas. Uma guerra silenciosa, travada com nódoas negras, ossos e força de vontade. Tudo começou em 2002, quando decidiu fazer aquilo que poucos atores ousariam. Os atores atreveram-se a receber cada murro, cada queda, cada acidente. Do filme Transporter ao filme Crank, fez da dor parte da performance. Atirou-se através de vidros, lutou contra veículos em movimento e rolou escada abaixo até a pele queimar. Todos os duplos do platô o respeitavam, mas todos os médicos o avisavam. Estás a destruir-te a cada cena. Ele ria-se disso. Dizia-o, mas por detrás do sorriso, os ombros doíam-lhe o pescoço. Estava rígido e o sono tornara-se algo estranho. Quando chegou aos 40 anos, o preço a pagar era visível. Anos de impactos tinham deixado a sua coluna vertebral comprimida, as articulações a gritar o corpo, um campo de batalha silencioso de microfraturas e ligamentos rompidos. Mesmo assim, recusou-se a parar. Não descansas, disse certa vez a um amigo. Apenas se recupera rápido o suficiente para se magoar de novo. Os filmes iam e vinham. O mecânico Parker Safe. Cada um exigindo mais de um corpo que já implorava misericórdia. Mesmo assim, Jason continuou a insistir, procurando a perfeição como um homem que tenta superar o seu próprio tempo. Depois veio Os Mercenários 3, em 2014. O filme que quase lhe tirava tudo. Bulgária. Meio-dia de verão escaldante à beira do Mar Negro. O ar cintilava com o calor, o cheiro a óleo e sal impregnado no ar. Jason estava ao volante de um caminhão de 3 toneladas ensaiando uma manobra
que insistiu em realizar pessoalmente. Era para ser algo rotineiro. Conduzir, travar, parar. Confiava mais no seu próprio corpo do que em qualquer máquina, e a equipa confiava nele. As câmeras filmavam, os motores rugiam. Por um instante, tudo foi perfeito, até que deixou de o ser. Os travões falharam. Naquele instante, o tempo parou. O caminhão deu um violento solavanco, os pneus a cantar contra o asfalto. O metal retorceu o volante, sacudiu como um ser vivo. Alguém gritou: "Travões!" Mas a palavra foi abafada pelo rugido crescente. Os músculos de Jason contraíram-se, as mãos coladas ao volante. A beira do cais avançava na sua direção. Além dela, o mar aguardava. Negro, infinito, indiferente. Depois o impacto. A barreira explodiu. O caminhão mergulhou de frente no Mar Negro. Ausência de gravidade e depois caos. O para-brisas estilhaçou-se numa tempestade de vidro. A água invadiu o ambiente, escura e pesada, engolindo a luz, engolindo o som. O mundo rodou de cabeça para baixo. O cinto de segurança de Jason apertou-se, pressionando-lhe o peito. Ele tentou abrir a porta. Preso, ele chutou. Nada. A sua respiração tornou-se rarefeita. O ar tornou-se uma lembrança. Por um instante, fez-se apenas silêncio. Aquele tipo de sorriso que surge pouco antes do fim. Pensou no sorriso de Rosie, na gargalhada do filho, Lar. Uma vida que ainda o esperava, do outro lado do mundo. E então, o pensamento dissipou-se, substituído pelo instinto, bruto, selvagem, desafiador. Bateu com o ombro na porta. Uma vez, duas vezes, estalo, depois luz. A porta abriu-se de repente. A água arrastou-o para baixo. Os seus pulmões ardiam como fogo. Ele chutou. Lutou. Tentou alcançar. A superfície cintilava acima dele. Uma linha prateada trêmula. Quando a atravessou o ar, atingiu-o como um murro. Soltou um suspiro de êxito. Um som tão agudo que rasgou o silêncio. A tripulação na costa irrompeu em aplausos. Vozes. Movimento. Pânico. Sylvester Stallone foi um dos primeiros a chegar até ele. Correndo até a beira. Gritando o seu nome. Jason saiu da água a cambalear. Encharcado. Tremendo. Vivo. As suas mãos, as mesmas que tinham lutado contra a gravidade durante décadas, não paravam de tremer. Ficou ali parado, encharcado de sal. E incrédulo, a olhar para o mar que quase o engolira. Mais tarde, Stallone diria que se qualquer outra pessoa estivesse ao volante, estaria morta. O Jason nunca respondeu. Nessa noite, ficou sentado sozinho no seu quarto de hotel, com as luzes apagadas, a olhar para o reflexo escuro na janela. Sussurrou, quase para si próprio, que aquilo já devia ter acabado. Mas a manhã chegou, e com ela o silêncio. Apareceu no set como se nada tivesse acontecido. Machucara, silenciosa, pronta. Ninguém referiu nada, ninguém se atreveu, eles filmaram. Ri. Trabalhei, fingindo que a vida não tinha acabado de dar uma volta. Mas algo tinha mudado. Algo permanente, invisível. A partir desse dia, Jason deixou de chamar aquilo acrobacias. Passou a chamar-lhes riscos pagos com sangue. E embora as câmeras voltassem a gravar embora, o herói no ecrã parecesse invencível. Uma parte dele já tinha ficado para trás. Algures sob aquelas águas escuras, onde a coragem encontrou a mortalidade, e o homem que nunca temera nada aprendeu finalmente o que é o verdadeiro medo. Os anos que se seguiram não foram mais fáceis. Fez 50 depois 55 anos. As cicatrizes não desapareceram. Elas multiplicaram-se. Algumas manhãs, admitiu uma vez, nem consigo sentir o ombro esquerdo. A dor era agora constante. Um zumbido surdo sob os músculos. Um lembrete de que até o ferro enferruja. Mas nunca se queixou. Treinou, lutou, sangrou, curou-se e repetiu o processo. Porque era assim que ele era. O homem que se recusava a desistir mesmo quando desistir era uma questão de misericórdia. Os seus médicos aconselharam-no a diminuir o ritmo. Ele ignorou-os. Se parar de me mexer, disse a Esquire, vou enferrujar.
Mas por detrás do humor havia uma verdade. Um medo silencioso de que a imobilidade significasse o fim. No set de filmagens, os duplos mais jovens observavam-no de olhos arregalados. "Ainda fazes as tuas próprias cenas de luta?" perguntavam. Ele assentia, sorria e rodava o ombro, fingindo que não lhe doía. Mas, quando as câmaras paravam o silêncio, contava outra história. Sentava-se sozinho no seu atrelado, massageando o mesmo ombro, respirando fundo para aliviar a dor. Por vezes, fechava os olhos e via novamente a água. Escuro, frio e interminável. Aquele dia, na Bulgária, nunca o abandonou. Permanecia em cada cena, cada hematoma, cada suspiro. Agora, em 2025, Jason Statham tem 58 anos. Os seus cabelos estão grisalhos nas pontas. O seu corpo transporta a lembrança de cada outono. Mas quando ele entra em cena, essa chama ainda está lá. Mais pequena agora, mas intacta. A equipa ainda a sente. Aquela intensidade silenciosa. Aquela sensação de que ainda está a lutar contra algo invisível. Talvez seja a dor. Talvez seja a altura. Talvez ambos. Ele disse uma vez: "Eu costumava lutar contra vilões. Agora luto contra a gravidade." E talvez seja essa a verdade de tudo. O mundo ainda vê o herói indestrutível. O homem dos punhos do fogo e da fúria. Mas por baixo desta armadura esconde-se um sobrevivente que aprendeu a lição mais difícil de todas. Forças não significa indestrutível. Trata-se de se reerguer. De novo. E de novo. Mesmo quando cada osso lhe diz para não o fazer. Agora, aos 58 anos, Jason Statham destaca-se não só como um dos últimos verdadeiros heróis de ação, mas como a prova viva de que a perseverança pode construir impérios. De vendedor ambulante em Shirebrook a um dos nomes mais rentáveis de Hollywood, o seu percurso é nada menos que mítico. Com um patrimônio líquido estimado em mais de 120 milhões de dólares, Jason Statham é um homem que construiu fortuna a partir do fogo sucesso, a partir das cicatrizes e paz a partir da dor. Já não corre pelas ruas geladas de Londres vendendo bugigangas. Agora caminha pelos corredores de mármore da sua mansão de 13 milhões de dólares em Beverly Hills, um lugar que parece menos uma casa e mais uma vitória eternizada. Situada num dos bairros mais exclusivos de Los Angeles, a residência estende-se por quase 6 mil pés quadrados, aproximadamente 557 metros quadrados, uma mistura serena de minimalismo moderno e aconchego rústico. As amplas janelas convidam a luz da Califórnia a inundar a estrutura de madeira reciclada, aço e pedra. Cada detalhe foi pensado com cuidado. Cada linha é precisa, mas discreta. Um lago de carpas murmura do lado de fora das paredes de vidro. O ar cheira a sal e a cedro. Não é a opulência que define o espaço. É a paz que ele conquistou com muito esforço. Além de Beverly Hills, é proprietário de uma elegante casa de praia em Malibu, que comprou por 10,6 milhões de dólares e vendeu anos mais tarde por 18,5 milhões de dólares, provando que mesmo fora do ecrã, o seu instinto nunca falha. Com vista para o Oceano Pacífico, a casa era uma obra-prima minimalista. Cedro preto, por fora luz solar e brisa do mar por dentro. Foi onde aprendeu a abrandar, a surfar com o filho, a trocar coreografias de luta por pequenos almoços e gargalhadas. Existe também o seu refúgio em Hollywood Hills, que pertenceu a Ben Stiller e foi posteriormente vendido a Johnny Galecki, uma joia dos anos 50, renascida como um santuário de vidro, luz e silêncio. Descreveu-o como um lugar onde até o barulho encontra um momento de paz. E talvez o mais impressionante seja o pequeno portfólio imobiliário de Jason em Londres, incluindo uma propriedade perto de Kensington, uma discreta homenagem às suas raízes e à cidade que o moldou. A sua garagem é um verdadeiro museu de potência e precisão, um reflexo do próprio homem. No seu interior, repousam algumas das melhores máquinas, alguma vez construídas, como o Aston Martin DBS, o Ferrari F12 Berlinetta, o McLaren 720S e o Lamborghini Murcielago, entre outras. Guarda um Jaguar E-Type não pela velocidade, mas pela nostalgia. Isto
faz-lhe lembrar as suas origens e as do seu pai, que consertava carros para ganhar dinheiro e fazer concertos de música. Jason costuma dizer que cada carro tem uma história e cada moça uma lição. E embora o mundo veja o luxo, o que mais o define hoje é a sua devoção silenciosa à simplicidade. Já não ostenta, não publica fotos, nem procura manchetes. Na maioria dos dias, encontrá-lo-á em Londres com Rosie Huntington Whiteley e os seus 2 filhos Jack, agora com 7 anos, e Isabella com 3. Passam as manhãs no Hyde Park e os fins de semana no campo longe dos flashes de Los Angeles. Rosie descreve-o como a calmaria no meio da tempestade, e ele considera-a o seu lar. Apesar da sua riqueza, Jason nunca se esqueceu das ruas que o moldaram. É conhecido por fazer doações generosas, embora discretas, a instituições de caridade desportivas que apoiam jovens carenciados e fundações de duplos. Apoiou programas que ajudam a treinar jovens atletas em artes marciais e mergulho os mesmos caminhos que um dia o salvaram das ruas. Alguém me deu uma oportunidade quando eu não tinha nenhuma, disse uma vez. Agora é a minha vez de retribuir. A sua rotina física continua a ser a disciplina de uma vida inteira. Ainda treina todos os dias uma mistura de boxe, natação, yoga e calistenia não para filmes, mas para manter o equilíbrio. Não se trata de estar pronto para as câmaras, disse em 2023. Trata-se de estar preparado para a vida. A sua dieta é simples proteínas, magras, vegetais, frescos, chá de ervas, sem excessos, sem indulgências. Brinca dizendo que é aborrecido ao jantar, mas rápido na estrada. E embora o seu corpo carregue décadas de hematomas e ligamentos rompidos, o seu espírito está mais forte do que nunca. Não se para de se mexer porque se envelhece, diz. Envelhece porque para de se movimentar. Costuma rir-se do paradoxo de um homem que antes vendia perfumes falsificados, vender agora bilhetes para filmes de grande sucesso de bilheteira. Mas por detrás do humor, existe gratidão daquela silenciosa que vibra como um bater de coração. Os seus fãs costumam chamar-lhe Homem de Aço, mas aqueles que o conhecem melhor dizem que não é feito de aço. Ele é feito de determinação. O menino, que um dia viu os pais esforçarem-se para pagar a renda, cria agora os filhos com carinho e segurança. O homem que enfrentou a rejeição, a traição e a própria morte, encontra agora a paz nos momentos mais simples. Ler histórias para adormecer, preparar o pequeno almoço, dar as mãos sob a luz da manhã. A vida de Jason Statham já não se resume à luta. Trata-se da serenidade que advém da sobrevivência. A dor, a correria, as cicatrizes. Elas não o destruíram, elas fortaleceram-no. Ascendeu sem privilégios, perseverou sem se queixar e triunfou sem esquecer quem era. Hoje não procura a fama. Ele protege o significado. Ele não alardeia o sucesso. Vive-o discretamente em risos, em amor, em legado. E enquanto contempla o horizonte de Londres, talvez compreenda algo que a maioria nunca compreenderá. Esta paz não é a ausência de luta, mas a vitória de a ter enfrentado e ainda assim permanecer de pé. Assim, se acredita que Jason Statham é mais do que uma estrela de ação, se vê nele o símbolo vivo da resiliência, garra e graciosidade. Clique no botão gosto como homenagem. Deixe o seu coração saudar o homem que transformou as dificuldades numa lenda que construiu não só uma carreira, mas uma vida, forjado no fogo moldado pela dor e aperfeiçoado pelo amor. Porque Jason Statham não só sobreviveu a Hollywood, como reescreveu o significado de ser indestrutível.